Todos os consumidores estavam fragilizados, inclusive quem não era consumidor estava fragilizado, porque pode cair o CPF na mão de um estelionatário e está sendo aplicado muitos golpes. É até bom mencionar aqui para deixar em alerta a sociedade, né? É o golpe do nudes. Já ouviu falar sobre esse golpe? E aí eles ficam restringindo até o ponto que o consumidor chega e fala, não, basta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando na sua telinha mais um Centralcast direto do centro da América do Sul, sempre trazendo para vocês informação, conhecimento, entretenimento, cultura e muito mais. Hoje eu tenho aqui na minha frente um doutor advogado, Bruno Ojima, especialista em direito do consumidor, previdenciário e tributário. Bruno, obrigado por ter vindo, por abrir um espaço na sua agenda, dar essa moral pra gente e levar a informação para o nosso público. Muito obrigado, meu amigo. Que isso, eu que agradeço aí pelo convite. É uma satisfação muito grande participar aqui da Centralcast com o Murilo. Obrigado, mano. Obrigado por ter vindo. Vamos sanar algumas curiosidades, dúvidas, né, do nosso público, né? Até Sim. Porque o direito do consumidor, ele tá aí na nossa vida e muito presente e a gente não sabe muitas vezes que tem ele. A todo momento, né? O direito do consumidor é uma área que você piscou, ela tá ali. Né? Sim. Você tomou uma água, você comprou uma bala, você dormiu em um hotel, comprou uma passagem aérea, tá em todos os atos aqui da nossa vida do dia a dia. Sim. Direito do consumidor realmente é o direito que todos deveriam aí, né, selecionar um advogado de confiança para sempre estar por perto e para orientar da melhor forma. Com certeza. Inclusive, o motivo da sua vinda aqui hoje é para estar sanando aí a demanda das pessoas, né? Para quem não sabe, você está situado em Sinop? Em Sinop, Sorriso. Sinop, Sorriso. E hoje você está dando, esse final de semana está dando uma passada aqui em Cuiabá? Toda ano passada, a gente veio, na verdade, dar uma entrevista ali na Record News para falar um pouco sobre o tema do direito do consumidor, os problemas que envolvem negativação indevida, cobranças. Vamos falar disso, né? Vamos falar. Cobranças prescritas, cobranças indevidas, essas ligações chatas que muita gente tem recebido essas ligações, né? E muitas vezes essas ligações nem é do próprio consumidor, é de outra pessoa aleatória, e isso acaba tirando a paz do dia a dia, né? Constrangimento desnecessário que aborrece muita gente. Que aborrece, traz um abalo, né? Mesmo que se a pessoa deve, ligações meio-dia, 7 horas da manhã, a gente vê aí reclamações diariamente sobre esse assunto. E as pessoas têm que entender que às vezes há quem pense, frescura, não vou correr atrás disso, é muita dor de cabeça, mas uma forma também de melhorar o serviço que você recebe é através disso, né? Sim. Porque se não tiver o que também, já que da maneira fácil o prestador de serviço ou quem te vende um produto, alguma coisa, às vezes ele não aprende, né? Uhum. Às vezes ele tem que ir por esses meios, né? As pessoas têm que procurar os direitos dela para ver se o serviço melhora. A gente tem muitos exemplos, principalmente o que mais se fala no Brasil, talvez, acho que você sabe melhor, mas pelo menos aqui pro público normal, leigo como eu, a telefonia, internet é uma das coisas que mais pega aí a gente, né? Mais pega, realmente. Todos aqui a gente entende que o meio de comunicação é fundamental hoje em dia, né? Primordial pra gente. Não tem como não se comunicar se você não tiver ali o acesso a uma rede de telefonia. Sim. Então hoje a gente vê problemas do dia a dia que acontece aí, infelizmente, né, com falha na prestação de serviço, enfim, uma infinidade de problemas também que envolvem a telefonia. Eu posso pegar algum exemplo meu, que inclusive eu tenho um exemplo ontem que me aconteceu, né? Eu moro num lugar um pouco mais afastado, em Várzea Grande, que o sinal de internet já é ruim lá, então a gente instalamos uma internet que foi vendida como se fosse muito boa. E ela foi muito boa até um certo tempo. Fizemos uma mudança lá de débito automático para comum, mas não chegou nenhuma cobrança.
Meu Deus. Aí a cobrança vem, qual que é a forma que vem? Cortando, né? A cobrança vai aí que você descobre. Aí você vai, né? Porque você está acostumado no débito automático, é aquela facilidade. E aí cortaram, e aí, beleza. Queremos pagar, somos honestos. Aí você vai atrás de pagar, Sim. né? Que é a nossa obrigação. E até o serviço da prestadora é ruim na hora de receber o... né? De fornecer os boletos, os meios de pagamentos, né? Isso. Então, como que fica como que é o direito daquele consumidor que às vezes ele quer, e se eu não for atrás, ainda vou ser negativado ainda, né? Sim. Indevidamente. Eu entendo que neste caso específico, existiu aí o desvio do tempo produtivo, né? E também entendo que algumas empresas de telefonia agem dessa forma para que forçar os consumidores a optar pelo meio mais vantajoso para eles, né? Que seria ali o pagamento direto em débito em conta, essas facilidades que eles teriam. Certo. Aqui eles devem fornecer meio de pagamento, boletos, enfim. Sim. E aí eles ficam restringindo até o ponto que o consumidor chega e fala, não, basta. Eu vou voltar aqui a fazer o consumo através do pagamento direto em folha, direto descontando Isso direto é mais em interessante para eles. Para eles é mais interessante. É uma malícia aí, né? Uma malícia. Eles não vão ter a necessidade de contratar alguém para enviar um boleto ou para fazer as ligações. É algo que vai acontecer automático. Então, para eles é muito confortável estar nessa posição. Mas eles estão infringindo aí o direito do consumidor, né, que tem essa possibilidade de escolha e fazendo com que isso aconteça, né, restringindo o fornecimento da prestação de serviço, certamente ele está trazendo um prejuízo aí na ordem moral. Você se sente constrangido, Sim, pô, aborrecido. eu contratei um serviço, eu quero pagar, eu estou ligando aqui para a empresa, estou mandando mensagem. Empresa, eu quero pagar. E a empresa simplesmente fica inerte diante da situação. Então, isso é um constrangimento, é um desvio do tempo produtivo e hoje a nossa justiça, né, em todo o território nacional, adota algumas teorias. E a teoria do desvio do tempo produtivo, ela configura o dever de indenizar pelo ato aí que você teve, né, que desvirtuar o seu tempo produtivo para resolver um problema causado pela empresa. E eu vendo mais ou menos assim, minha mãe estava correndo atrás desse problema já fazia 2 dias. Então, como a gente já mora num lugar afastado, a internet no celular dela, que tem a própria internet, já era ruim e não ajudava. Entendi. Então ela já estava há 2 dias tentando, aí eu tenho uma internet um pouco melhor ontem, eu entrei. Só que nessa história eu comecei meio-dia, e eu até esqueci. Quando era acho que 8 da noite, eu tenho aqui, acho que era 8 da noite, eles me mandaram uma resposta me mandando os boletos. Então olha o tempo que foi aí, minha mãe já estava há 2 dias e eu gastei, eu acho que umas 7 horas, assim, né? Já tinha até esquecido quando... Até me surpreendi. Nossa, eu falei, caramba, fui agraciado. A gente ainda se sente, às vezes, privilegiado de ser mal atendido, mas porque foi atendido, né? Sim, nossa, estão olhando para mim. Aí, né? Então, esses são os casos que mais aparecem para vocês, assim? Tipo... Não, esse é um problema, né? Que infelizmente não deveria ser. Né? Não deveria ser, mas né? Entendi. Você tem outros tipos de casos também, de outros tipos de serviços que a gente... Olha, o que a gente mais vê no escritório são negativação indevida. É o que mais chega. Negativação no SPC, Serasa, registrado, são diversos órgãos de proteção ao crédito. Né? E eu vou fazer um breve relato do porquê isso aconteceu. Tem uma lógica, né? Antes, as empresas de telefonia, os bancos, precisavam ter um maior número de clientes. Então começou uma corrida para ganhar cliente mais rápido que o outro. Se você ganha um cliente, você ganha o Murilo fala, peraí, eu já tenho uma empresa aqui que presta esse serviço para mim, eu não preciso de outro serviço que presta serviço de telefonia. E aí essa corrida toda fez com que algumas empresas não dessem a devida atenção, não tivesse a precaução para fazer com que a contratação seja dentro das 4 linhas, né? Dentro da regra.
E aí acabou Eles acontecendo. querem volume e não fazem. Exatamente. Acabou acontecendo o que a gente via ali vendendo os chips de telefone em bancas de revista, no supermercado, né? Enfim, em vários, inclusive pessoas autônomas no centro ali vendendo o chip. E essas contratações aconteciam por telefone. Então todos os consumidores estavam fragilizados. Inclusive quem não era consumidor estava fragilizado, porque pode cair o CPF na mão de um estelionatário, de uma pessoa que vai utilizar para fraude, exatamente, que liga, eu quero fazer a contratação do serviço, do plano controle, assim assado, meu CPF é esse. Não existe, né, um pré-requisito para falar, peraí, você é você? Por favor, vou tirar uma foto, eu quero que você assine um contrato aqui. Então eles passaram a fase de análise e já quiseram contratar o mais rápido possível. Tudo isso gerou o que gerou. Um enxoval, que muita gente fala, existe hoje uma indústria do dano moral. A indústria do dano moral realmente existe, mas ela só existe porque teve falhas na prestação de serviço de diversas empresas na contratação. E essa falha é uma indústria, né? Uma indústria para que eles ganhem cada vez mais dinheiro. Então, pessoas que tiveram seu nome restrito, vê hoje, tem 64 milhões de brasileiros com nome negativado no SPC e Serasa. Além disso, tem o registrato, né? Mas vamos lá, SPC e Serasa. A primeira forma de negativação é aquela mais comum que tem. Quando você compra um determinado produto ou serviço e tem o seu nome restrito porque você não pagou por aquele serviço. Essa negativação você não paga, é uma negativação devida. Mas quando você paga e tem um comprovante de pagamento em mãos, aquela negativação se torna indevida. E todas as negativações que são indevida, colocada ali no SPC e Serasa, entende-se que a empresa tem o dever de indenizar, dever de pagar. Aí tem sentenças que variam de R$2.000 a R$30.000 aqui no Brasil sobre o assunto. Então, a primeira forma de negativação indevida é aquela que você tem um comprovante de pagamento em mãos e a empresa mesmo assim vai lá e negativa o seu nome. Você fala, peraí, eu estou com um comprovante de pagamento. Isso acontece porque ou é falha na prestação de serviço ou a empresa está agindo de má fé para receber 2 vezes, enfim. Isso acontece muito, tá? A segunda forma acontece quando você não compra nenhum tipo de serviço, nenhum tipo de produto. E de repente é cobrado. Então quando você vai na loja comprar uma geladeira, abrir um crediário, a loja fala, peraí, eu não consigo tirar porque o seu nome está sujo no SPC e Serasa. Aí você fala, sujo de qual empresa? Né? E aí você identifica que você nunca comprou naquela empresa, nada. Isso acontece por conta daquela enxurrada de empresas querendo mais e mais clientes sem cumprir os requisitos. Um caso como esse, o que pode ter acontecido? O meu cadastro ter vazado e alguém ter usado ele de maneira criminosa? Exatamente. E esse vazamento acontece até dentro das empresas, né, que tem várias notícias que, inclusive, redes de farmácias venderam os dados para outras empresas. Existe a Lei Geral de Proteção de Dados, mas a gente vê que essa Lei Geral de Proteção de Dados muitas vezes não está sendo aí cumprida. Então, inclusive eu tenho um caso que me aconteceu, uma tentativa de golpe que tentaram me dar, que me assustou bastante. E era uma tentativa de golpe assim, não sei como, com certeza com um vazamento de dados, conseguiram meus dados a ponto de saber meu endereço. E um pessoal se passando de uma facção criminosa, ligaram me ameaçando, me intimidando e eu tinha que dar um dinheiro para eles, certo? Mas o que eu fiquei abismado foi a primeira coisa que me deixou quase que em pânico foi que o cara falou meu nome, a rua que eu morava e tudo. Muitas vezes fala o nome da sua mãe. Aí eu fiquei pensando, caramba, né? Primeiro na hora você fica em choque e você não consegue processar, né? Sim. Então quase que eu caí nesse golpe, sorte que eu falei já externei para alguns amigos que falaram, não, peraí. Os meus amigos foram perguntando e falaram, não, isso aí é golpe, Murilo, ignora. Mas eu fiquei pensando, caramba, olha só. Até já é de se assustar quando você tem seus dados vazando entre empresas que você considera sérias. Já é de assustar. Aí de repente seu dado cai na mão de alguém de uma facção criminosa,
Aí eu fiquei assustado mesmo, porque Sim. se essa pessoa também quiser me achar, ela vai em casa, se ela quiser. Vai, facilmente. Então isso é muito sério, É né? muito sério. Antes, quando existia circulação de dados somente entre empresas, isso já é algo muito grave, né? Muito grave mesmo. Mas a gente viu que os dados não estão só circulando entre as empresas, entre pessoas, vamos colocar entre aspas aqui, idôneas, né? Mas está sendo circuladas também com pessoas de má índole que está com este objetivo. Inclusive eu vi até um vídeo esses dias circulando no YouTube falando sobre alguns presidiários que estavam lotado o pátio e todo mundo ali com o celular na mão, como se fosse um Acho que call o meu caso center foi desse. Acho que o meu caso foi desse tipo. Alguém ligando de dentro de dentro de um presídio, né? Sim. Inclusive, Olha como que isso assusta. é assustador. Independente se eles quiserem me dar um golpe ou se ele quiser falar assim, vai lá na casa, assim, assim, assado, eles conseguem causar um dano irreparável às pessoas, né? Naquela região ali norte aqui do nosso estado de Mato Grosso, nós identificamos que está sendo aplicado muitos golpes. É até bom mencionar aqui para deixar em alerta a sociedade, né? É o golpe do nudes. Já ouviu falar sobre esse golpe? Já. Esses estão ficando populares, né? Esses estão ficando populares. São o quê? Presidiários que utilizam de dados que obtiveram ali, de aplicativos que são pagos, né? Uhum. E conseguem material material íntimo, né? Material íntimo e acabam conseguindo convencer a pessoa ali que está do outro lado, entrando em contato através do Instagram, do Facebook, para flertar, né? E essa pessoa acaba caindo e também compartilhando fotos, vídeos íntimos, e após isso ele acaba extorquindo, né? Vou divulgar, você muitas vezes é casado, você é casado, vou divulgar, isso vai ser uma vergonha para você, para eu não fazer isso, eu quero R$5.000, eu quero R$200. Isso está acontecendo com muita frequência aqui no estado. Olha aí. É um ponto aí importante para ser mencionado. E aí a pessoa ela tem todo um constrangimento de recorrer, né? Porque ela já está exposta de uma maneira... Exatamente. De forma íntima, né? Vai ser constrangedora para ela. Procurar as autoridades. Então, olha só, você também tem que tomar muito cuidado, né? Vamos dar esse toque, né? Porque olha só como que você tá vulnerável a ponto de isso poder acabar com a família, com a sua reputação e outras coisas mais, né? Sim. Então esses casos chegam para vocês também? Chegam bastante. Mas eu vou colocar aqui o tema da negativação indevida, que eu acho pertinente fechar ele. A segunda forma de negativação, que seria ali a questão de você não ter comprado nenhum produto, nenhum serviço, e mesmo assim ter seu nome restrito, ela é uma das formas que mais acontece por conta desse crescimento acelerado de diversas empresas aqui no Brasil, né? E a última forma assim, que acontece com muita frequência também é quando você sabe que seu nome está restrito lá no SPC e Serasa. Então você vai até a empresa, negocie parcelado ou à vista. Vamos colocar aqui nesse exemplo como se ele fosse pagar parcelado. Então ele vai lá, paga a primeira parcela do acordo. Após 5 dias úteis, a empresa mantém a cobrança, o nome sujo, né, no SPC e Serasa. Essa a forma dele manter o nome no SPC e Serasa é considerado uma inscrição indevida nos órgãos de proteção e crédito. Então deve e pode sim buscar a reparação por danos morais na justiça, né? A empresa ela tipo não deu baixa, também pode ser de uma maneira também maliciosa? Pode ser maliciosa, independente. Ela responde de forma direta. Entendi. Porque a responsabilidade dela, neste caso, é objetiva. Sim, interessante. Também a gente estava falando, né, até comentando, sobre outros direitos que a gente tem aí. A gente estava até falando que o consumo é tudo, né? Em tudo a gente tem algum caso para contar, né? Sim. Eu estava falando do caso da aviação, né? Que às vezes a gente recebe um ressarcimento ali na hora, acha que aquilo ali já... Nossa... Você diz quando existe um atraso, um cancelamento de voo. Eu estava até vacilando aqui de não descrever. Aconteceu comigo. Recentemente teve um overbooking, perdi o voo, só que era tarde da noite. Entendi. O voo só ia ter cedo, eu não ia ter como dormir. Me deram um hotel, me deram tudo, que na hora eu falei, nossa, que legal.
Ó, se tem esse voucher aqui, você pode recorrer esse valor da passagem, tal, tal. Eu já fiquei tão feliz assim, eu também estava meio apertado aquele dia, falei, "Não, aceitei." Mas isso daí não quer dizer que eles já estão Isentos de isentos, né? responsabilidade. Não, não. Muito pelo contrário. A gente tem uma resolução, a resolução de número 400 da ANAC, ela é bem clara, onde estipula deveres e obrigação da companhia aérea para com os consumidores, né? E quando existe um atraso superior a 4 horas, por exemplo, a companhia aérea é obrigada a fornecer alimentação adequada. Eles fizeram isso aí, foi tudo certinho, mas o atraso não dava para recuperar, né? Não dá para recuperar. É obrigado a fornecer a hospedagem e hotel, né, a comunicação, internet ou algum telefone para você comunicar com os parentes ou com quem for necessário. Muitas das vezes eles até cumprem com esses requisitos. Só que o fato de cumprir com esses requisitos não exime a responsabilidade do fato de você se sentir, você que passou por uma situação como essa, se sentiu constrangido. Você teve um transtorno, um constrangimento, né? Você se sentiu humilhado diante daquela situação, porque muitas das vezes você perdeu um evento. Você perdeu um compromisso ali, uma reunião. Uma noite de sono que também. Uma noite de sono. Então você merece sim uma indenização por danos morais. E essa indenização, hoje, infelizmente, a gente não consegue nas vias administrativas. É somente ingressando com a ação judicial para pleitear aí a indenização, para que o juiz arbitre um valor que ele entenda adequado para compensar todo o sofrimento aí que você passou. Inclusive, desculpa te cortar, Bruno, lá na hora que a gente estava, tinha uma fila de vários, eu acho que foi eu e mais uns 4 passageiros que perderam, né, o voo, né? Mas todos em meio a outros passageiros que tinham outros casos também. Tinha um cara de Israel que perdeu, que ia para Israel, mas o voo dele passava pelos Estados Unidos, ele não tinha passaporte, então ele foi impedido por questão de documento, aí ele tava brigando com o cara, tinha uma filipina que tava perdendo o voo. Então era aquele caos, assim, sabe? Você tentando achar o seu espacinho. Ei, olha que eu preciso ir pra Cuiabá que eu tenho que trabalhar. Era um domingo à noite, sabe? E aí, a hora que a fila do voucher lá começaram a falar, fulano, aqui, esse aqui é seu voucher, seu hotel, seu táxi, seu jantar. E aí eu ouvi de várias pessoas, mas se você receber esse voucher, você não pode recorrer depois na justiça, sua indenização. E as pessoas ainda acreditavam nisso, entendeu? Sim. Então, é vendido também de maneira maliciosa também, que se você receber ali aquele ressarcimento na hora, você não pode recorrer depois, Você perdeu o direito de buscar pela reparação por danos morais. Sim. Isso a gente vê com frequência, né? E muitas das vezes não é nem mencionado pela companhia aérea. É por terceiros. Você já está recebendo aqui um valor. Eu me conformei com isso. Tô descobrindo agora aqui, ó. Já vou procurar o doutor aqui pra gente, né, recorrer. Eu não vou buscar porque, a empresa já me deu aqui. Muitas das vezes é 400, 500 reais. No seu caso foi quanto? Foi 1.700 reais. 1.700. Você fala, já recebi 1.700 reais. Por que eu vou entrar com ação contra para buscar ainda uma indenização aí pelo meu sofrimento? Muita gente não entra. Sim. Eu já tô, para mim tá tranquilo, né? Ou outras pessoas assim, eu estou me sentindo ainda constrangido e esse valor aqui não serve para compensar todo o sofrimento e procura um advogado. Mas só que são raras as pessoas quando isso acontece. É uma estratégia até da companhia aérea ter essa atitude de fornecer um voucher para compra de uma próxima passagem aérea. Sim. Eles têm a noção exata de quão grave é isso que eles estão cometendo. Tanto que, a gente não pode reclamar. O serviço de táxi, o serviço de hotel, o jantar, tudo muito bom, tudo top, assim. Aí se você for colocar na ponta do lápis os custos disso, né, mais o voucher, aí você pensa assim, caramba, para eles estar custeando isso, significa que eles sabem o quão grave é o que eles cometeram, o erro deles, né? Sim. Porque foi uma passagem que eu comprei 5 meses antes. Entendi. Então como que aí chega na hora... Programado. Como que chega na hora e o voo tá cheio e você tá fora, cara? No seu caso, até para explicar para todos os telespectadores, o overbooking, né, acontece quando a companhia aérea vende passagem a mais do que o avião suporta. Isso eles já vendem propositalmente para deixar o avião lotado.
Porque caso alguém não chegue a tempo... E sempre tem esses casos, né? Eles acabam encaixando. Eles conseguem encaixar. Mas essa é uma prática que traz... Eles sabem do que vão causar a alguém. Sabe que vai ter um constrangimento ali. Mas continuam praticando isso porque, infelizmente, né, a maioria, eu tenho que falar, a maioria da sociedade... Mas nós estamos num momento de transição. A maioria da sociedade... Está se conscientizando? Não busca o direito. Nós estamos nesse momento, está tendo muitos advogados novos. Inclusive, neste momento, eu quero mandar um abraço aqui para o Dr. Tiago Fernandes, que é um excelente, um grande advogado na parte criminalista, né? Ele é um grande criminalista e também está resolvendo muitos problemas aí do direito do consumidor. Um abraço aí, Dr. Tiago Fernandes. Abraço, Tiago. Lá de Sinop, região norte do estado. Então, está tendo essa transição de cultura, né? Onde vários advogados estão aí conscientizando a sociedade a procurar, a buscar pelo direito. Porque assim, se você não entra com a ação, você está patrocinando para que a empresa continue cometendo o ilícito. Né? Agora, se você entra com a ação, você está contribuindo para a evolução, o desenvolvimento do nosso país, no modo geral. Porque se você mexe no bolso dessa empresa uma vez, 2 vezes, a empresa fala, peraí. Um monte de gente faz isso. Se eu não mudar o procedimento aqui para colocar de uma forma lícita, eu vou acabar falindo. Então ela começa a movimentar a administração para que forneça os serviços de forma adequada à sociedade. E a gente tem cada vez mais uma evolução, um desenvolvimento. Então a gente vive hoje, você vê nos Estados Unidos, como é realizada, as indenizações são valores muito diferentes do que acontece aqui. A título de exemplo, quando você tem um falecimento, um outro caso, né? Numa rodovia onde atravessa um animal na pista e tem o capotamento ou falecimento de algum dos condutores, as indenizações dos Estados Unidos são milionárias. Aqui no Brasil acontecem ainda assim indenizações de 200, 400 mil, mas não chega a 20 milhões. Né? O que acontece lá. Então, a sociedade dos Estados Unidos está muito mais evoluída porque a sociedade já tem uma cultura de procurar a justiça do que aqui no Brasil. Entender os direitos deles, né? Os direitos. Mas eu entendo que está realmente tendo essa transição de cultura, porque muitas pessoas estão sendo conscientizadas aí por jovens advogados, né, a procurarem a justiça. Os jovens advogados também têm essa responsabilidade, né, de estar mudando esse quadro. O Brasil faz parte do desenvolvimento. Dos jovens em geral, né, da gente aqui, né, cada um com a sua contribuição. Né? Essa geração eu tenho certeza que a gente vai ter um up muito grande na forma de viver aqui no Brasil. Né? Você acha que também tem uma das questões que dá uma assustada também na pessoa que quer recorrer aos seus direitos, também é a burocracia, que é um pouco... Eu não sei como que está agora, né? Mas faz tempo que eu não preciso recorrer a nada, mas ela está mais rápida, a morosidade nos processos. Você acha que também esse é um fator que também dá uma... A pessoa pensa assim, não... Vai demorar muito tempo. Advogado é muito caro. Esses tabus, né? Vamos dizer assim. São tabus de fato. Você acha que mudando isso daí, o pessoal também ajuda a gente melhorar todo... Com certeza. Inclusive, quanto mais ação for protocolada, a gente tende a ter mais juízes, abrir mais vagas para o funcionário público que toma conta de toda a administração aí para fazer com que o direito seja cumprido. Né? Então a gente movimenta uma máquina muito grande. Essa máquina é uma máquina muito poderosa que faz com que a gente cada vez mais se torne um país melhor. Né? Inclusive, pegando um gancho aqui, me vê agora, tá? Mas outros serviços que a gente também pode recorrer, que eu acho que as pessoas menos fazem, e eu acho que é um dos que a gente tem mais direito, é com serviços públicos, né? Sim. Então, tipo... Eu moro em Várzea Grande e falta água constantemente. E são serviços que as pessoas o tempo todo estão, principalmente os mais humildes, que são os que têm menos informação também. Então, eu acho que talvez a proporcionalidade
seja muito pouca das pessoas que recorrem aos seus direitos contra os prestadores de serviço. Então, muito pouca mesmo. Né, água, energia, asfalto, tudo, eu acho que, não sei se asfalto, esses tipos, são coisas básicas que a gente tem direito. São coisas básicas. Né? Então, tudo ia melhorar se as pessoas tivessem se conscientizar para buscar o que é de direito, né? Sim. Ó, no caso de faltar água, muitas cidades, elas acabam contratando outras empresas para obter a concessão do fornecimento de água. O fornecimento de água é uma relação de consumidora, né, onde tem o consumidor ali. Caso falte a água, que é um bem essencial à vida, merece sim entrar com uma ação para buscar o restabelecimento do fornecimento de água com urgência, e também é um constrangimento. Quando a gente fala em dano moral, a gente tem que olhar para o sofrimento. Você teve um sofrimento em virtude da falta de água, você merece buscar uma reparação. Não que o dinheiro pague tudo, mas é uma forma de amenizar esse constrangimento que a gente passa de forma desnecessária por culpa exclusiva da empresa. Imagine só, se toda a sociedade ali de Várzea Grande procurassem um advogado consumerista quando faltou água. Doutor, eu me senti constrangido, eu me senti humilhado. Eu não pude tomar banho para ir para o meu trabalho, não pude tomar banho para levar os meus filhos para a escola. Tinha um compromisso, eu estava sujo, não pude ali fazer as minhas necessidades básicas, me senti constrangido ante a situação. E a gente começa a ter sentenças... Isso aí é diário comigo. Olha só. E aí, quando a gente protocola essas ações, a gente começa a ver sentenças procedentes, né, obrigando a empresa a pagar ali R$5.000 de danos morais, R$3.000 de danos morais. Aí você fala, pô, mas parece um serviço tão complexo, né? Vou contratar um advogado, que é um grande tabu também. Advogado é caro, né? Isso é um grande tabu porque hoje você pode contratar um advogado com contrato cota-litis. O que é um contrato cota-litis? Onde você estabelece um percentual do ganho. Sim, né? Já pré-estabelecido antes. Pré-estabelecido. Então, muitas vezes, você nem desembolsa valores para contratar um advogado. Por isso eu estimulo a sociedade, procure um advogado, porque às vezes você vai lá, o advogado faz você, vai colocar dinheiro no seu bolso, não vai tirar dinheiro do seu bolso. Ele está ali para garantir que o direito seja aplicado. Vai te representar ali, né? Vai te representar. Então, imagina só, 100.000 pessoas protocolando ação dessa natureza. Isso, porque para ver. Vai mudar o procedimento da empresa. Sim. Vamos melhorar aqui, porque senão a gente vai acabar falindo. Para pensar que é um problema antigo. Por exemplo, alguns lugares e bairros há 30 anos e a questão da falta de água sempre foi recorrente. Certo? Então as pessoas recorriam à TV, recorriam a outras coisas, mas se um grupo de pessoas estivessem sempre recorrendo aos direitos, né? Insistentemente. Talvez a prefeitura, os órgãos competentes, o serviço ia estar muito melhor, porque é um problema de 30 anos, pelo menos. Sim, sim. Então, olha só, as pessoas não tinham esse conhecimento de procurar os direitos de verdade, né? Sim. Talvez se isso já fosse estimulado há muito tempo atrás, hoje a gente tinha um serviço de primeira, né? Sim. Então, quando você deixa passar alguma coisa dessa, você está perdendo a oportunidade de contribuir, inclusive, para a melhoria daquilo geral para a sociedade, né? Exatamente, para deixar uma cidade mais agradável, uma cidade ali desenvolvida, né? Sim, sim. É esse o ponto. A advocacia, ela está aqui para trazer benefícios num todo. Né? Sim, Por sim. isso, procure sempre um advogado de sua confiança. Sim, com certeza. Procura aproveitar. Existem casos, não sei, claro que você como profissional às vezes não pode, mas existem casos inusitados que às vezes recorrem ao advogado que você pensa assim, caramba, como que é? Aparecem coisas assim que você fala assim, como que eu vou defender isso? É interessante, é curioso, é engraçado, aparece esse tipo de coisa pra você? Olha, parece, cara. Tem algo que você pode relatar alguma coisa assim aí por cima, assim, claro, sem colocar ninguém, sem se colocar numa fria também, porque é interessante, né, que às vezes nesses detalhes as pessoas precisam saber que elas têm direitos, independente do caso, né? Posso relatar um caso aqui? Mas nesses casos, eu costumo sempre orientar, né, o melhor caminho. Teve um caso recente até,
que aconteceu por uma dessas ligações de presidiário, né? Aham. Que acabou identificando que uma pessoa estava vendendo uma moto nas redes sociais, no Facebook. E esse estelionatário encontrou o vendedor e fez o mesmo anúncio que o vendedor. Clonou o anúncio. E conseguiu achar um comprador. Uniu as duas pontas. Muitas vezes coloca um valor menor do anúncio do cara. Pai, Então, a criatividade dos caras é muito grande. Aí o cara vai e fala, ó, vendedor, o meu primo tá indo aí comprar essa moto, mas você pode mostrar a moto aí pra ele, tal, ver se ele gostou. vendedor de mentira, né? O vendedor de mentira. Ele liga pro verdadeiro. Ele convence tanto o vendedor verdadeiro quanto o consumidor. Ó, você vai lá ver que meu primo vai... Exatamente. Você vai mostrar a moto pra você. Caramba, mano. E Engenhoso aí, até, né? ele pega a moto, aí fala, ó, agora você pode fazer, fala pro comprador, você pode fazer o Pix, né, da entrada aí, R$2.000. Aí o cara faz o Pix, aí vai levar a moto, e o cara fala assim, o vendedor fala, peraí, eu não recebi Pix ainda, você vai pagar? Ele vai falar, eu já fiz o Pix, aqui o comprovante, eu vou levar a moto. Caramba, mano. Por que você está impedindo de eu levar a moto? Acaba Aqui o que Pix. o comprador Aí o não cara, tem culpa peraí, eu não nenhuma. recebi. E aí fica aquela confusão. Cadê o dinheiro? Já está na mão do estelionatário, faz, né? Ele some com o dinheiro. Caramba, eu ia falar até um palavrão. Puta que pariu, cara. Olha o nível que os caras são. E Isso é recorrente? Isso acontece muito. Então, sempre conversar, né? Não tem essa de segredinho na hora da negociação. Fala, ó, me falaram para fazer o Pix nesse endereço aqui. Você confirma? E o comprador também. Ou só pega o Pix na hora, ali no presencial, né? Você passa seu Pix, vamos acertar aqui, né? Exatamente. E aí os dois acabam indo para a delegacia, a polícia já está acostumada a receber casos como esse, Aí envolve o advogado. já orienta ali, ó, vocês caíram num golpe, né? Melhor vocês dividirem o prejuízo, se pagou 2.000, divide aqui 1.000 para cada um. Aí o advogado entra no conciliar ali os dois. Aí entra para conciliar. Então é uma situação assim que eu acho que Foi assim que isso sucedeu? foi assim que nesse caso específico foi assim que se sucedeu. Infelizmente para os dois, né? Assim, a melhor maneira menos danosa foi eles dividir o... Porque acaba não tendo como rastrear Não tem? ali o Pix. Não tem como. E aí fica por isso. Caramba. E essa questão da segurança no Pix, já se fala em alguma coisa, em rastrear por questões de segurança? Porque alguém pode te sequestrar e falar, faz um Pix aqui. Já se fala alguma coisa nesses mecanismos de... Já tem, inclusive, algumas jurisprudências que garante ali alguns direitos, né? Mas de forma aprofundada em referência à legislação, eu não estou tendo conhecimento aprofundado, tá? Mas já deve ser algo debatido, né? tem muito debate em cima disso aí. Não sei se tem algum projeto de lei para essa finalidade. Aconteceu um caso também com um cliente lá em São Paulo, né? O cliente recebeu uma ligação pedindo para que o cartão... primeiro falou, olha, identificamos aqui, nós somos do banco, identificamos que você passou um cartão, valor R$5.000, o senhor confirma a transação? Fala, não passei nada de R$5.000. Então é melhor a gente cancelar o seu cartão, tá? Eu vou pedir para você rasgar o cartão, deixar numa sacolinha que o motoboy do banco vai passar aí na frente. É mais conhecido como golpe do motoboy. Aí dá algumas horas, o motoboy passa na casa do cidadão, pega aquele cartão picotado, né? E vai embora. Fala, ó, agora vai chegar um novo cartão, você precisa ligar lá no banco para solicitar esse novo cartão. O cartão chega, belezinha, só que aquele cartão picotado, ele não consegue picotar o chip muitas vezes. E é aquele chip que ele coloca em outro cartão e começa a passar de forma aleatória ali. Aquele chip só ele pode passar numa maquininha, só o chip, que já é reconhecido? Acho que sim, né? O chip eles colocam em outro cartão e conseguem inserir, né, nas maquininhas. Aí passa... Porque ele pede nessa ligação, digite aqui a senha do cartão. Aí ele digita e esses estelionatários sabem ali a senha, copiam, tudo. Né?
pega a informação do chip, do cartão, bota ali, passa. Então é um golpe que a gente vê muito ali na região sudeste, ali em São Paulo, mas está vindo para cá. Então é importante ficar atento, né? Fiquem atentos, né? Para que esse golpe não venha acontecer com você ou seus familiares. Certo. A gente vai até linkar aqui, né? Fazer uma listinha desses tipos de golpes que as pessoas têm caído bastante, né? Que devem chegar bastante para você, né? Sim. Pois é. Esses são os problemas que acontecem aí dia a dia. Sim. E a gente vê também um outro problema muito frequente, que é as ligações de cobranças. Outro problema que eu já sofri também. Inúmeras ligações, você não recebe eu já fiquei 2 anos sendo cobrado. Dava para ver que era uma empresa de cobrança, né? Que elas são terceirizadas. E não era eu que estava sendo cobrado. Era uma outra pessoa que você não conhece. Senhor Benedito, o senhor tem um débito aqui? E eu falava, não sou o Benedito, moça. Isso começou assim. Acho que teve um engano. Daqui 1 mês, 2 meses de novo, seu Benedito, não sei o quê. Já era uma outra moça. Eu falei assim, moça, eu não sou o Benedito. Você pode tirar meu número daí? Não, eu fiquei 2 anos. Porque era uma coisa tão que eles ligavam de tempos em tempos, eu ficava puto na hora, mas eu esquecia, né? Sim. Então eu sempre perguntava, será que eu tenho algum direito por causa disso? Com certeza. Eu não sabia nem como obter informação daquelas pessoas que estavam me ligando. Talvez eu deveria pedir um protocolo, né? Alguma coisa assim, da cobrança. Primeiro ponto, você precisa identificar qual é a empresa que está te cobrando. Da onde que está sendo cobrado, né? Eu já informei algumas vezes que eu não sou Benedito. Eu preciso saber quem é que está querendo cobrar na minha linha telefônica. Sim. É o que eu deveria ter feito, né? Inclusive as pessoas têm que fazer isso também. Tem que fazer isso. Vamos orientar elas a fazer. Né? Sim, porque este tipo de constrangimento é característico, né? A gente vive ele, respira ele, todo mundo aí está recebendo ligações indesejadas de cobranças que nem devem, né? E quando deve de fato, às vezes são cobranças prescritas, que a empresa não pode mais negativar, que já caducou, né? Sim, mas eles continuam cobrando. E continua cobrando. Não é que eles não podem cobrar, eles podem cobrar, só que de forma interna no banco. No banco ou em qualquer empresa. Sim. Né? E o que acontece? Essas empresas, elas disponibilizam, como se, vamos colocar aqui de uma forma paralela a eu sou o credor, você é o devedor. Certo. Murilo, você está devendo R$100 aqui, tá difícil de receber. Peraí, eu vou ali na praça ali. Galera, cobradores, quem conseguir receber do Murilo aqui, ó, eu vou dar um percentual aqui para vocês e vocês podem cobrar. Basicamente. E aí junta todos os cobradores, 20 cobradores, empresas de cobrança que são as empresas de cobranças, e começa a chover de ligação para você. A empresa que conseguir cobrar alguma coisa vai receber um percentual. Então ele disponibiliza os seus dados a diversas pessoas e essas cobranças se tornam uma cobrança vexatória. Está ferindo a Lei Geral de Proteção de Dados, você está recebendo inúmeras ligações, você sabe que deve à empresa, mas não poderia estar recebendo dessa forma, feita pela empresa X, pelo João, pela Maria, pelo Pedro. Pô, que brincadeira que é essa, cara, né? Então, essas cobranças aí merecem sim ser reparadas por uma indenização por danos morais. Poucas pessoas sabem dessa possibilidade e é um direito aí que nós estamos vendo muitas sentenças, né, em julgados, que os consumidores alcançando esse direito. Cobranças prescritas podem ser cobradas, desde que é cobrada da própria empresa e não de outras empresas terceiras aí. Isso é um entendimento meu enquanto jurista. Certo. Tá? Agora, tem entendimentos contrários, decisões contrárias? Tem. Mas não custa a gente lutar e defender o que a gente entende ali por direito, conforme a nossa lei. Então, só para a gente entender, às vezes, eles poderiam jogar na mão de uma única empresa que já tem vários um call center lá que faz, né, as cobranças, geralmente é um call center, né? Eles acabam até disponibilizando para mais, aí acaba esse descontrole. As empresas não interagem entre elas, então não interessa se ontem a empresa tal me cobrou. Hoje eles vão ligar. Exatamente. E aí fica essa loucura, né? Esse constrangimento. Uma falta de coordenação que acaba... É uma falta de respeito. Respeito, verdade. Que acaba gerando uma falta de respeito, tem razão. Exatamente. Sim.
Então é um problema pertinente. Quem está passando por essa situação, procure também um advogado de sua confiança e busque, né, Sim. ajudar a gente a contribuir a desenvolver o nosso país, deixar um país mais justo, Verdade, mais verdade. evoluído. Eu acho que a gente tem algumas dicas bem interessantes para vocês que estão assistindo aí a gente, pessoal, que com certeza vai melhorar muito. Isso tem impacto na sua vida, né? E na sociedade também. Então, tipo assim, a melhor maneira, né, do serviço, de tudo que você consome aí no dia a dia, melhorar é você ter esse senso crítico de que você foi lesado em algumas ocasiões, né? Sim, E sim. recorrer aos seus direitos. Mas o trabalho do doutor aqui vai muito além desses aqui. Inclusive, ele trabalha também com questões previdenciárias e tributárias, né? A gente estava até falando da questão da revisão da vida toda. Você pode explicar para o nosso público o que é a revisão da vida toda? A revisão, como o próprio nome diz, ela revisa a vida toda que aquele cidadão contribuiu para o INSS. Sim. Só que o que acontece? De 94 para trás, todo mundo que contribuiu não foi contabilizado essas contribuições. Eu vou colocar como exemplo prático aqui. Certo. Tem um determinado cliente que antes de 94 foi diretor de uma grande empresa, então recebia um salário alto, um valor alto. E após ali 94, ou foi demitido ou pediu para sair da empresa e passou a não contribuir mais para o INSS. E tempos depois passou a contribuir apenas o mínimo, de um salário mínimo. Aposentou, ali no ano de 2015, com um salário mínimo, porque todas aquelas grandes contribuições de 94 para trás não foram contabilizadas. E quando a gente faz essa revisão da vida toda para aproveitar todas as contribuições que ele realizou, a gente consegue identificar que o valor que ele deveria receber de aposentadoria não era um salário mínimo. Não era 1.320 que é hoje, e sim R$ 7.500. Isso representa uma diferença muito grande na vida dessa pessoa. A pessoa que contribuiu Na vida muitos anos. não só dessa pessoa, na vida da família dessa pessoa. Veja só, 1.300 para 7.000 e pouco, isso muda a qualidade de vida de qualquer família. Sem dúvida. E além disso, a gente busca todo o retroativo. Se a pessoa ali se aposentou, como nesse caso prático de 2015, ele vai buscar a diferença que ele não recebeu de 2015 para cá a 2023. Certo. Então, O que ocasiona essa questão de não ser, de 94 para trás, não ser contabilizado? São as reformas da Previdência, né? Certo. Nós temos várias reformas da Previdência que foram determinadas, a partir de agora vai ser contabilizado só daqui para cá. E muitas dessas reformas foram contra a Constituição, contra as leis, Certo. e foram aplicadas. É um tema que foi muito discutido e que foi recentemente decidido ali no STF. Certo. Em dezembro tivemos a sentença ali, a decisão no STF, e agora está decidindo para ver se vai retroagir todo o período, ou se vai contabilizar só a partir daqui para frente. Entendi. Mas já está ali decidido que deve sim aproveitar, porque é nada mais justo. A pessoa contribuiu, ela deve receber o que é Sangue, justo. suor e lágrimas da pessoa de tantos anos, né? Exatamente. Eu, inclusive, acho que todo esse descaso cabe os danos morais contra o INSS, em desfavor do INSS, que fez essa... Além do ressarcimento, ainda os danos morais. Na minha visão, eu vejo que esse cidadão passou por um constrangimento que não precisaria ter passado. Se você parar para ver que é a vida da pessoa, né, que foi de anos, porque ali você já está... Quando você está contribuindo, já está tirando uma porcentagem ali mensal. Exatamente. Que para uma pessoa humilde, aquele que está tirando também já tem um peso para ela, né? Claro que ela vai, em teoria, receber a longo prazo, mas aquilo já tem um peso para o cara humilde, para o trabalhador que está ali, né? Sim, sim. Aí você contribui anos, você falou 94, não sei quantos anos essa pessoa já contribuía, e de repente você se vê... Não tem direito. Exatamente. Nossa, cara, fico imaginando a decepção do... Agora vamos parar para ver o lado humano, né, da pessoa. Sim. Né? Pô, eu dei a minha vida, eu dei o meu suor.
e agora eu não tenho os méritos, né? E aí é numa fase da vida que você já está mais velho, você não tem toda aquela saúde, você gasta mais com remédio, você tem filhos, esposa, e a gente espera que todos possam contribuir em casa, mas às vezes as suas responsabilidades são muito maiores do que aquelas no passado, e aí você se vê desamparado, né? Exatamente. Eu acho que por isso que cabe realmente essa questão dos danos morais, né? Porque É muito além de dinheiro ali, né? sim, é uma vida, né, que você deixou Sim. de viver por né, limitações. E tem muita gente que está nessa situação, né? Porque, pô, se eu for ver a população, não sei como que é a questão das estatísticas, mas então eu acho que muita gente tem esse direito Muita e gente. também não sabe, né? Muita gente tem esse direito. Né? Alguns casos ali não compensa fazer a revisão. Certo. Né? As pessoas que recebiam ali um salário mínimo antes de 94, se for fazer a revisão, não vai alterar muita coisa. Né? Agora, se receber um valor maior antes de 94, legal, aí tem a possibilidade de fazer a revisão e aumentar. Que não seja esses 1.320 para 7.500, mas que seja R$ 200 de aumento, que já representa, né, uma melhora na condição de vida da família dessa pessoa. Então, mesmo que seja pouquinho, vale a pena entrar, vale a pena revisar. Sim, sem dúvida. E eu acho, você citou esse caso, a gente não quer se alongar muito nele, mas de casos de previdenciários também, quais são os tipos de casos mais recorrentes, que também é bom que as pessoas saibam se prevenir, né, para não acontecer, tipo, saberem os direitos dela, né? Tem alguns casos que você pode passar assim por cima, alguma coisa? Casos previdenciários, vamos lá. Porque tem casos aí que com certeza são corriqueiros, né, e às vezes as pessoas também nem estão sabendo o que ela tá, os direitos dela, né? São casos bem interessantes, de fato, que eu posso mencionar aqui. Existe algumas enfermidades que dão direito a pessoa se aposentar mais cedo, como, por exemplo, hanseníase. Poucas são as pessoas que têm esse conhecimento. E se a pessoa for beneficiário da justiça gratuita, né, hipossuficiente, vamos colocar num termo mais fácil. Se a pessoa for pobre nos termos da lei, ela consegue alguns benefícios. O benefício de prestação continuada é um dos exemplos, tá? Que é o LOAS. O LOAS deficiente, mesmo ela não tendo idade, mesmo ela não tendo contribuído, a pessoa nunca contribuiu na vida dela com o INSS. Mesmo assim, ela tem direito de receber um salário mínimo por mês, pago pelo INSS, em virtude da enfermidade. É uma lista de enfermidades aqui. Né? Eu vou utilizar a hanseníase como exemplo. Tá? Mas aí tem também a questão da cegueira. Quem é cego de um olho tem esse direito. Quem é cego dos dois olhos também tem esse direito. Considera-se o acesso a esse direito as pessoas que têm ali 20% de visibilidade. Né? Que aí fala, eu não sou cego completamente, eu enxergo ali um fecho de luz. Mesmo tendo esses 20%, ela tem esses benefícios de se aposentar mais cedo ou conseguir o LOAS deficiente. E quem tem 65 anos para mais tem direito de receber a aposentadoria, mesmo não tendo contribuído com o INSS? Essa é uma das perguntas também que a gente recebe com frequência. Tem direito de receber o benefício de prestação continuada LOAS idoso. Todo mundo que tem 65 anos para mais, isso não foi um caso ou outro que eu já fiz. A gente tem o costume de fazer a advocacia pro bono. A advocacia pro bono onde a gente não ganha nada, a gente tem só a contribuir para uma sociedade melhor. Quantas vezes eu já encontrei na rua, morador de rua, catador de latinha, que tem 65 anos, muito mais de 65, às vezes 70 anos de idade, e que não recebe nada, nenhum benefício do governo. Eu falo, ó, vem aqui, vamos lá, vamos resolver seu problema, eu preciso desse documento aqui para a gente conseguir comprovar para o governo que você não tem condições de ter uma vida digna. E a gente consegue esse benefício, essa pessoa passa a receber um salário mínimo, muda de vida, sai da rua, consegue ali ter uma alimentação adequada, mesmo ela nunca tendo contribuído com o INSS. Certo. As pessoas estão completamente desassistidas e sem saber também desse direito, elas praticamente não existem, né, perante
Exato. Então vocês fazem esse trabalho que é muito interessante também. Esse trabalho a gente faz. Então, a advocacia pro bono é bem eventual. Sim. Tá? Mas assim, a gente trabalha também com isso Legal de forma direta, né? Então você que tem 65, seu pai, sua mãe tem mais de 65 anos de idade, procure um advogado previdenciarista que ele vai buscar ali encontrar os direitos que ele tem para receber o benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo todos os meses para contribuir aí no auxílio da manutenção da sua casa. Com certeza. Doutor, já que você está falando direto com a câmera, aproveita e chama as pessoas para suas redes sociais, divulgar o escritório que você representa, o seu escritório. Eu não costumo divulgar o escritório em si. Mas pode ser o seu. Tá? Eu coloco sempre aqui o meu Instagram, que é onde você pode ter acesso a conteúdos que eu acabo dando dicas do dia a dia para vocês, né? @Dr. Bruno Ojima, tá? Onde eu costumo realmente passar dicas aí para toda a sociedade. Sim, é só procurar lá, o nosso diretor vai colocar aqui embaixo, né? @Dr. Bruno Ojima. @Dr. Bruno Ojima. E também se a pessoa quiser te procurar para você representar ela em alguma causa, é ali mesmo também que ela vai te achar. Sim, Ali já tem todo o seu contato. Sim, aqui é importante mencionar, nós temos um código de ética da OAB que nós não podemos fazer essa divulgação. Certo, olha aí eu cometendo uma gafe aqui. Mas já é bom que já fica essa informação, a gente quer levar essa informação para as pessoas. O que eu sempre falo, né, e dou de dica, procure sempre um advogado de sua confiança para buscar os seus direitos, alcançar os seus direitos. Legal. Né? Bacana. Então a sua rede social você sempre está passando dicas ali, como um vlogger, assim, mandando dicas pro público em geral. Sim, exatamente. Bacana isso, cara. E tem muitos, né? A gente poderia ficar aqui o dia todo discutindo problemas que acontecem no dia a dia. Eu acho que é importante mencionar um probleminha aí, que é a questão do direito bancário. Opa, esse é interessante para as pessoas. Financiamento de veículo, muita gente, todo mundo, toda vez é muita gente. Né? Eu vou insistir aqui na quantidade de pessoas que são lesadas por falta de informação. Só fazendo uma observação, muita gente ainda sabe que não é o suficiente, porque senão os serviços seriam bem melhores, né? Sim, exatamente. É muita gente, mas a demanda é muita, mas ainda é pouco, né? A demanda é pouco, exatamente. Sim. Vamos falar um pouco sobre o financiamento de veículo. Certo. No financiamento de veículo tem algumas contratações, como por exemplo a tarifa de cadastro. Tarifa de cadastro, se você já teve algum tipo de contrato com a empresa bancária, aquela tarifa ela se torna indevida. E pelo fato dela cobrar a tarifa de cadastro, você tem o direito de buscar a devolução em dobro do que você pagou ali no financiamento. Então, tarifa de cadastro, taxa de registro, tem também os IOFs, que são descontados irregulares aí do consumidor, e a questão do seguro. O seguro, quando é mencionado ali no contrato, vocês vão identificar que vocês não têm opções de contratar outro seguro a não ser aquele fornecido pelo banco. Né? E por conta disso, aquela venda daquele seguro se torna uma venda casada. Você não tem opção de escolher outra seguradora de outro, tem que abraçar. Né? Então é uma venda ilícita. Você pode buscar a devolução daquele valor do seguro, que às vezes chega a R$2.000, R$3.000. Você busca na justiça a devolução daquele valor que foi pago, né, por um contrato já elaborado pelo banco. Você busca a devolução em dobro. O artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor garante essa possibilidade. Olha aí, as pessoas não sabem também. Não sabem. Eu lembro de ver alguns anos atrás algumas empresas que vendiam esse tipo de assessoria para você recorrer quanto a juros abusivos. Sim. Você acabava pagando um valor absurdo no final, o carro, às vezes você pagava 2 carros quase, certo? Sim. E aí, mas eu ouvia uma outra coisa, talvez seja um tabu igual aquele que a gente estava falando da burocracia, de ser difícil, igual o pessoal da companhia aérea falou, se você recebeu o voucher, você não pode recorrer. Mas eu ouvia uma história que pode ser mito, você vai desvendar agora. Que as pessoas falavam, se você recorrer isso daqui,
depois para você conseguir financiar alguma outra coisa, como se você entrasse numa lista negra. Como se você ficasse. Isso tem algum fundo de verdade, alguma coisa assim? Existe, né? Certo. O que existe? Eu vou mencionar até aqui para vocês procurarem no Google, que é o registrato. O registrato é o órgão de restrição como se fosse o SPC e Serasa, mas é interno dos bancos, né? E quando existe essa restrição interna, assim, 90% dos casos que chegou no escritório, quando existia essa lista negra no registrato, estava de forma irregular, porque precisa haver notificação, eles não cumprem com uma série de requisitos para exigir ali aquela cobrança no registrado. Então existe, respondendo a sua pergunta, e essa inserção, ela muitas das vezes é irregular, é ilícita. Tá? Então a gente consegue buscar na justiça a retirada do nome dessa pessoa e, além disso, buscar a indenização por danos morais. Eles usavam isso aí como uma contramedida, a pessoa recorreu, a gente perdeu de ganhar aqueles juros que a gente estava ganhando, então era uma contramedida para desencorajar a pessoa a não a financiar novamente, né? Exatamente. Aí hoje a gente está, graças a Deus, tendo essa mudança de comportamento, essa conscientização da população, né, a buscar o direito através dos advogados aí por todo o Brasil. Então vamos atrás dos advogados, vamos atrás dos seus pleitear direitos. os direitos, né? E a gente vamos contribuir para o desenvolvimento do nosso país e assim a gente vai evoluindo. A gente sempre tende a reclamar das coisas e ainda sempre a gente vai estar buscando melhorar, né? Sim. Mas pode ter certeza que já deve ter sido muito pior, né? Graças ao trabalho dos advogados, das pessoas que estão sempre recorrendo, já deve ter sido muito pior. Antigamente, é que a gente sempre vai acostumando com, né? O nível sobe, a gente acostuma, a gente reclama de outras coisas, né? Hoje era para o Dr. Tiago Fernandes estar aqui comigo, participando. Sim. O Dr. Tiago está no aeroporto para resolver problemas de cancelamento e atrasos de voo que acabaram. São, acho que 3 voos que teve cancelamento. Mais de 200 pessoas estão lá desamparadas. A companhia aérea não dá uma resposta de quando vai conseguir fazer o realocamento dessas pessoas, mas de toda forma disponibiliza passagens aéreas à venda, e que isso é um absurdo, deveria retirar, já que tem tantas pessoas deslocadas aqui sem estar nas suas residências, né? Então o Dr. Tiago está lá, Tiago Fernandes está lá para resolver esse problema no aeroporto. A doutora Cananda também está acompanhando lá. Quero mandar um grande abraço para a doutora Cananda, né? E também eu aproveitar esse momento de abraço, dar crédito para todo mundo aí que está envolvido. Lembrar do Dr. Marcos Vinícius, lá de Sinop, um grande criminalista aqui, nosso a nível nacional, né? Um grande abraço aí, meu amigo, Dr. Marcos Vinícius, tá? E vamos seguir aqui a linha de desenvolver aqui o nosso país. Com certeza. Então, pessoal, é muito mais do que seus direitos, é uma contribuição para a sociedade, né? As pessoas adquirem essa noção da realidade que ela está inserida, do que ela pode ter, o padrão de qualidade do serviço que você recebe, de produtos e tudo mais. Então, tipo assim, é uma coisa que vai muito além só da sua... né? Só do seu benefício, da sua percepção, pessoal. Então vamos procurar os seus direitos aí. Vamos. Eu já estou falando com o doutor aqui, porque ele vai me ajudar em umas causas aqui. E, doutor, eu sei que você tem ainda muito serviço para fazer. Eu sou um cara muito curioso, que se deixasse a gente aqui também embalar, mas a gente entende que você tem que ajudar outras pessoas aí, levar o seu trabalho para as pessoas. Espero que a gente tenha conseguido abordar bastante coisa do seu trabalho aqui, né? Com certeza. Explorar bem. Eu já quero te avisar que a porta está aberta para outras ocasiões, a gente está conversando. Muito obrigado. E eu agradeço a sua presença, trazer informação, conhecimento. Esse é o nosso intuito, pessoal. Eu sempre, quando estou finalizando aqui, eu aproveito. Essa informação não custa muito para você, é só um like, né? As pessoas, é um esforço que você só mexe o seu dedinho assim, você dá um like, se inscreve, aciona o sininho. Para você não é esforço nenhum, mas para quem está aqui ralando,
é um baita de um combustível, isso dá uma força pra gente continuar. Então quebra essa pra gente aí, pessoal. A gente precisa da sua força, não é, doutor? Com certeza. Mete o dedinho aí no like. Vamos compartilhar esse conteúdo aí que vai contribuir muito aqui. Com certeza. O nosso intuito é levar conhecimento, abrir a sua mente, te inspirar de várias outras formas com esse tipo de conhecimento, seus direitos, com inspiração e muito mais. Doutor, muito obrigado novamente. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Estarei sempre à disposição. Pode me ligar a qualquer momento aí. A gente encaixa aqui e faremos questão de estar presente. Temos uma causa aí já para a gente trabalhar junto, viu? Opa, estamos à disposição. Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Então, até mais. Um bom dia, boa tarde, boa noite para você. Fui! Até mais.